Bem-vindos ao canal Meoraita. Se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas, deixe o seu like e deixe comentários ou até temas para serem abordados em próximos vídeos. Lechem Oni, o pão da aflição, o pão do pobre. Assim é chamada a matzá. Por quê? Na Torá, a matzá é chamada de Lechem Oni. O que significa Lechem Oni? Tem dois significados básicos. Oni significa pobreza, aflição. E também significa falar, responder. Dizem nossos mestres que a matzá é chamada de Lechem Oni porque nós temos que falar, narrar sobre ela. E este é o motivo que durante o Seder, durante o Magid, quando nós estamos narrando e contando sobre o êxodo do Egito, nós deixamos as matzot reveladas na nossa frente. E nós só cobrimos as matzot quando nós estamos fazendo o Kiddush e também nos momentos que se ergue o copo de vinho ao longo do Magid, nós fechamos as matzot. Mas todo o restante, nós narramos e falamos com a matzá na nossa frente. Aliás, consta nos livros sagrados que o Hallel, que é dito depois do Birkat Hamazon, jamais para o final do Seder, quando nós já comemos as matzot, inclusive, é ideal que seja dito quando ainda há um pedacinho de matzá na nossa frente. Para que tudo o que é dito nesta noite do Seder seja dito com a matzá na nossa frente. Não é igual uma pessoa que apenas conta algo de alguém que conta mostrando. Nós estamos mostrando o pão que nós comemos quando nós saímos do Egito. Afinal de contas, durante a escravidão, os egípcios davam para nós comermos matzot. Da mesma forma, na noite anterior ao êxodo do Egito, nós comemos matzot. Mas desta vez, por instrução divina. E ainda no momento de sair do Egito, nós levamos massa para fazer pãezinhos, mas não deu tempo. Foi tão corrido que esta massa assou rapidamente, sem fermentar. E por conta desses 3 momentos que nós comemos matzot, Deus nos instruiu e nos ordenou que ao longo de Pesach nós comemos matzot. Para lembrar do momento que nós éramos escravos e para nos lembrar do momento que Deus nos tirou da escravidão. A matzá, portanto, é um alimento que nos lembra todos esses momentos juntos. Lechem she'onin alav devarim harbe. Um pão sobre o qual nós falamos e narramos bastante. Também, a matzá é chamada de Lechem Oni por ser um pão pobre. Ou um pão do pobre. Veja só que interessante. A matzá é pobre na sua receita. Só tem farinha e água. Diferente de um pão que tem outros ingredientes misturados. A matzá é o pão mais simples, é o alimento mais simples. Tem apenas água e farinha. Este pão pobre é um pão que não fermenta. É um pão que é feito com pressa. É um pobre que não tem o que comer. Ele não tem tempo para deixar a massa crescendo. Ele está com muita fome. Ele assa o mais rápido possível para poder logo matar a sua fome. Ainda há o costume de quebrarmos a matzá, uma delas, a do meio, para narrarmos o êxodo do Egito sobre um pão quebrado. O pobre não tem pão inteiro, ele tem um pão quebrado. E ainda quando ele tem um pão inteiro, ele quebra e guarda um pouco para comer em outro momento, sem comer tudo de uma vez. Nós fazemos o mesmo na noite do Seder. Uma metade da matzá nós vamos comer
mais para o início, a outra matzá, a outra metade da matzá, nós deixamos para comer depois da refeição, igual o pobre. Uma outra curiosidade que muitas pessoas perguntam: por que a matzá é redonda? Não podia dar um outro formato para a matzá? Existem alguns motivos por que a matzá é redonda. Consta nos livros que os egípcios faziam pães com formatos, com a quantidade de lados referente ao número de deuses que eles estavam querendo servir. E por isso haviam pães com 4 lados, com 3 lados. Quando nós saímos de Mitzrayim, quando nós saímos do Egito, nós abandonamos todas as idolatrias e passamos a servir o Deus único, que não tem início e não tem fim. Por isso, a matzá é feita num formato circular, sem início e sem fim. Além disso, a matzá é chamada de lechem oni, o pão da pobreza. E o ciclo da vida da pessoa, o ciclo da riqueza, é redondo, é circular. Em um momento a pessoa está lá embaixo, pobre, depois ele sobe, se torna rico, e depois ele pode voltar de novo para baixo, e depois retornar novamente para cima. E uma vez que este pão é chamado do pão da pobreza, nós lembramos que a pobreza é algo cíclico. Também o versículo quando diz sobre o êxodo do Egito, Vayofu et habatzek ugot matzot. Está escrito que o povo assou as suas matzot, ugot matzot. Ugá é algo redondo. E uma vez que as matzot que eles assaram eram redondas, nós assamos também para Pesach matzot redondas. E ainda podemos complementar. Quando Avraham Avinu recebeu os anjos na sua casa, os visitantes, era véspera de Pesach. E ele serviu a eles também o got matzot. Uma vez que lá também a Sará preparou para os visitantes o got matzot, matzot redondas, nós comemos em lembrança a isso também, matzot redondas. Compartilhe com seus colegas mais este conhecimento a respeito da matzá de Pesach. Pesach Kasher Vesameach, um ótimo seder para todos, um forte abraço diretamente de Jerusalém e até a próxima, se Deus quiser.